Olá, boa tarde. Política antimanicomial no Poder Judiciário. O Conselho Nacional de Justiça realiza em Curitiba um seminário internacional para discutir saúde mental nos sistemas penal e socioeducativo. O objetivo é acender o debate sobre pessoas que ainda estão em hospitais de custódia e em tratamento psiquiátrico. Eu sou Rafaela Vivas e o seminário é um dos destaques do dia. Vamos aos demais. Supremo Tribunal Federal autoriza 6 presos investigados por atos antidemocráticos a depor na CPI da Câmara Legislativa do Distrito Federal. Ministro Nunes Marques, do Supremo Tribunal Federal, revoga a decisão em que havia restabelecido os direitos políticos do ex-governador do Distrito Federal, José Roberto Arruda. Justiça absolve procurador que espancou a chefe durante o trabalho por não poder ser responsabilizado penalmente. A Justiça fixou o prazo mínimo de 3 anos para a modalidade de internação em hospital de custódia. O ministro Luiz Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal, julgou extinta a punibilidade do ex-deputado federal Pedro Correia, condenado por corrupção passiva e lavagem de dinheiro. No caso, Pedro Correia já cumpriu a pena de prisão e não tem condição econômica para pagar a multa imposta na condenação de mais de 3,5 milhões de reais. O ministro Barroso frisou, no entanto, que a decisão não prejudica o prosseguimento da execução fiscal do crédito no juízo competente. O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, autorizou a liberação de 6 presos preventivamente para que possam ser ouvidos na Comissão Parlamentar de Inquérito da Câmara Legislativa do Distrito Federal. A CPI investiga os atos antidemocráticos de 8 de janeiro ocorridos em Brasília. A decisão se refere ao ex-ajudante de ordens do ex-presidente Jair Bolsonaro, Mauro Cid, Alan Diego dos Santos, acusado de tentar explodir uma bomba na área do aeroporto de Brasília. Os policiais militares Cláudio Mendes dos Santos, Jorge Naime e Flávio Silvestre Alencar e o indígena Sererê Chavante. A narração é de Regina Souza. Ao aceitar o pedido formulado pela Câmara Legislativa, o ministro apontou que os 6 presos são investigados no STF por fatos abrangidos pelo objeto da CPI e que não há obstáculo para que sejam ouvidos pela comissão, desde que respeitadas as garantias constitucionais e legais. O ministro também assegurou aos investigados o direito constitucional ao silêncio. Alexandre de Moraes determinou ainda que os presos deverão ser conduzidos com escolta policial e somente com a sua prévia concordância, uma vez que conduções coercitivas de investigados ou réus para interrogatórios ou depoimentos foram declaradas inconstitucionais pelo Supremo Tribunal Federal. O ministro negou o pedido apenas em relação aos investigados Antônio Cláudio Alves Ferreira, por estar detido em Uberlândia, Minas Gerais, e Jorge Washington de Oliveira Souza. Segundo o ministro Alexandre de Moraes, o pedido deverá ser direcionado ao juízo que determinou a prisão preventiva. O ministro Nunes Marques, do Supremo Tribunal Federal, revogou a decisão que restabelece os direitos políticos do ex-governador do Distrito Federal, José Roberto Arruda. A narração é de Rossini Gomes. Em agosto do ano passado, o próprio ministro Nunes Marques havia suspendido decisões da Justiça do Distrito Federal que condenaram Arruda por improbidade administrativa no âmbito da Operação Caixa de Pandora. O magistrado justificou a decisão porque a lei da improbidade administrativa iria ser julgada pelo tribunal na época, mas na ocasião o plenário entendeu que a lei não tem efeito para casos anteriores à sua entrada em vigor. Na conclusão da decisão de agora, Nunes Marques disse que, nesse contexto, se mostra cabível a revogação da decisão anteriormente proferida nesses autos. O ministro Luiz Edson Fachin completa hoje
8 anos de atuação no Supremo Tribunal Federal. O ministro participou de julgamentos de repercussão nacional na Suprema Corte, inclusive da Operação Lava Jato, e marcou posição em defesa dos direitos das minorias, do meio ambiente e da liberdade de expressão, e no combate à desinformação e à violência. Entre as ações de sua relatoria, podemos destacar recentemente a condenação do ex-senador Fernando Collor de Mello por corrupção passiva e lavagem de dinheiro em contratos da BR Distribuidora. O ministro Fachin tornou-se redator do acórdão em que o Supremo Tribunal Federal reconheceu a transgêneros a possibilidade de alteração de registro civil sem mudança de sexo. Atualmente, Fachin integra a 2ª turma do STF, com a aposentadoria compulsória prevista para 2033. Ele terá, portanto, ainda pela frente mais de 10 anos de atuação na Suprema Corte. Criminosos estão utilizando o nome de tribunais de justiça para aplicar golpes na internet. O Tribunal de Mato Grosso alerta que não solicita depósitos e nem adiantamentos de taxas, custas processuais ou impostos para o recebimento de valores referentes ao precatório. Aos precatórios, o credor, portanto, não deve fazer nenhum tipo de depósito, viu? Vamos acompanhar agora os detalhes na reportagem de Carlos Celestino. Em uma nova modalidade de crime, golpistas estão usando o nome da Central de Precatórios do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, se passando por advogados. Por mensagem de texto em aplicativo de celular, eles tentam extorquir as vítimas que são enganadas com o pedido de pagamento de guias falsas. O processo de precatório só se paga por meio do próprio processo. A gente intima o advogado, para poder peticionar com o número dos dados da pessoa que vai receber, e é feito o pagamento tudo internamente. Não existe Pix, não existe boleto, não existe pagamento para fazer cálculo, não existe nada disso. O setor de precatórios atua quando os processos contra entidades públicas, como Estado, município e autarquias, são finalizados, ou seja, é quando o judiciário realiza a cobrança da parte devedora para pagar o credor da ação. O juiz auxiliar da presidência e gestor do setor de precatórios do Tribunal de Justiça destaca que o cidadão ou advogado com processo finalizado que receber mensagem deve acessar os canais oficiais no site do Tribunal de Justiça para não cair em fraudes. Qualquer dúvida, alguma mensagem que a pessoa receba e que queira conferir a autenticidade dessa mensagem nos dias de hoje, principalmente, é fazer contato com a Central de Precatórios, aqui no Tribunal de Justiça, ou com o nosso departamento, é o DAP, Departamento Auxiliar da Presidência. Porque nós vivemos épocas de muito risco de fraude, muito risco de golpes, e a forma da pessoa ter a segurança de que está lidando com um documento autêntico é entrar em contato com a gente para poder ter essa confirmação. A seguir, Conselho Nacional de Justiça promove seminário internacional para discutir a política antimanicomial do Poder Judiciário. Os detalhes em instantes, voltamos já. A primeira vara da comarca de Registro, no interior de São Paulo, absolveu o procurador Demétrios Oliveira Macedo, que espancou a chefe durante o trabalho. Ele foi considerado inimputável após ser diagnosticado com esquizofrenia paranoide. A narração é de Regina Souza. Demétrios Oliveira Macedo chegou a ser preso por agredir a chefe Gabriela Samadelo Monteiro de Barros com socos e chutes em julho de 2022. A Justiça fixou o prazo mínimo de 3 anos para a modalidade de internação em hospital de custódia. Terminado o prazo, o réu será submetido ao exame de cessação de periculosidade a ser repetido anualmente na forma da lei. O Conselho Nacional de Justiça promove em Curitiba um seminário internacional para discutir a política antimanicomial do Poder Judiciário. O CNJ quer acender o debate sobre saúde mental nos sistemas penal e socioeducativo, incluindo as pessoas que ainda estão em hospitais de custódia em tratamento psiquiátrico. A repórter Evne Araújo traz os detalhes.
Entre os assuntos discutidos no seminário está a aplicação das medidas de segurança respeitando direitos fundamentais, articuladas com o SUS, o Sistema Único de Saúde, e com redes de proteção social. O supervisor do Departamento de Monitoramento e Fiscalização do Sistema Carcerário e do Sistema de Execução de Medidas Socioeducativas do CNJ, conselheiro Mauro Martins, reforçou o compromisso do Poder Judiciário com a luta antimanicomial. Temos que reconhecer que ainda não fomos nem longe nem a fundo para efetivar as premissas materiais da integralidade da reforma psiquiátrica no Brasil. Motivo pelo qual, e mais uma vez aqui estamos para promovermos esse espaço e provermos conteúdo e alternativas realizáveis, atuais, presentes, que nos permitam a construção coletiva de compreensões, estratégias e soluções que impliquem e efetivem o modelo assistencial em saúde mental no país. Na abertura do evento, o presidente do Tribunal de Justiça do Paraná, desembargador Luiz Fernando Tomasi Keppen, afirmou que é primordial trabalhar coletivamente para assegurar a segurança social. O evento que nos une tem por objetivo aprofundar e diversificar a discussão sobre o tema antimanicomial, para que juntos possamos compreender os desafios dessa política e aprimorar a sua implementação, observando os direitos das pessoas privadas de liberdades ou submetidas a medidas socioeducativas, fortalecendo a atuação multidisciplinar de atenção e cuidado à pessoa com transtorno mental ou deficiência psicossocial em conflito com a lei, garantindo-lhes direitos fundamentais sem prejuízo de mantermos atenção constante com a segurança social. Em maio, o Conselho Nacional de Justiça estabeleceu a Resolução 487. A normativa institui a política antimanicomial do Poder Judiciário para adequar a atuação da Justiça às normas nacionais e internacionais, principalmente em respeito aos direitos das pessoas em sofrimento mental ou com deficiência psicossocial que estão em conflito com a lei. O supervisor do Grupo de Monitoramento e Fiscalização do Sistema Carcerário e do Sistema de Execução de Medidas Socioeducativas do TJ do Paraná, desembargador Rui Mudiati, ressaltou que a realização do seminário é um fato histórico. O desembargador falou que a política antimanicomial tem o dever de organizar as diversidades e garantir direitos fundamentais. As vulnerabilidades que atingem as pessoas privadas de liberdade no sistema carcerário já foram detectadas em nível legislativo, de modo que a Lei de Execução Penal declara direitos fundamentais de pessoas privadas de liberdade em vários aspectos. Ocorre que, dentre essas vulnerabilidades, são identificadas outras vulnerabilidades que se cruzam e a situação das pessoas com deficiência mental é uma delas. E ainda sobre esse assunto, a repórter Evne Araújo conversou com o juiz auxiliar da presidência do CNJ, Luiz Lanfred. Vamos acompanhar a entrevista. Doutor Luiz Lanfred, muito obrigada pela participação no Jornal da Justiça. Prazer enorme estar com vocês aqui e poder, sobretudo, nesta ocasião, estamos discutindo e esclarecendo para toda a comunidade jurídica e, sobretudo, para a população. Hoje, o que diz a legislação sobre a política antimanicomial, doutor? Nós temos hoje a situação da pessoa com transtorno mental em conflito com a lei, uma disciplina que vem da Lei de Execução Penal, e isso acontece justamente nos idos de 1984, onde nós temos um tratamento, né, que prevê que essas pessoas elas não cumprem pena, senão medidas de segurança. As medidas de segurança é uma espécie, né, consistem numa espécie de tratamento curativo ou tratamento de saúde, ou seja, essas pessoas elas não estão submetidas à lógica da progressão de regime ou então de outras formas, né, de direitos que estão reconhecidos na Lei de Execução Penal, senão que tem todo um regime jurídico submetido ao tratamento, ao acolhimento e à proteção
que essas pessoas merecem porque são portadoras de vulnerabilidades acrescidas. Essa vulnerabilidade acrescida definida justamente por essa situação de transtorno mental ou de sofrimento mental. Como o Poder Judiciário, o Conselho Nacional de Justiça tem atuado para garantir que essas demandas sejam atendidas da forma certa, com dignidade, com respeito? Nós temos, na verdade, uma lei do ano de 2001, a Lei 10.261, que é a chamada Lei da Reforma Psiquiátrica, em que ela estabeleceu novos paradigmas para o cumprimento da lei de execução penal. Ou seja, essas pessoas hoje, mais do que nunca, precisam de tratamento médico permanente, contínuo, dispensado por pessoas especializadas, portanto não é o juiz que diz o que, como, quem e de que forma, mas sim são médicos psiquiatras e também todo um aparato, né, de outros saberes, e aqui eu digo da psicologia, da assistência social, da proteção social, enfim, necessários para compor um atendimento e um acolhimento dessas pessoas na perspectiva integral e de todas as necessidades que elas são portadoras. Nesse seminário, o Conselho Nacional de Justiça buscou levantar quais tipos de discussões, doutor? Esse seminário é muito importante porque nós estamos tratando dele como um divisor de águas, né? Nessa demanda reprimida pela concretização da política, pela primeira vez, nós reunimos grandes nomes, né, com um acúmulo de saberes da ciência e de todas as áreas que têm responsabilidade sobre um correto encaminhamento desse tema, para nós estarmos aqui endereçando, sobretudo a população, os esclarecimentos necessários que fujam, portanto, de pautas alarmistas ou de situações que causem sobressalto. Esta ou aquela pessoa serão colocadas na rua, isto vai colocar intranquila toda a sociedade. Não é disso que se trata, até porque o judiciário tem muita responsabilidade, né, sobre o destino dessas pessoas. É uma discussão que mostra que o Poder Judiciário tem que estar sempre em vigília em relação a esse tema, como uma forma de garantir os direitos das pessoas que estão sob custódia do Estado, não é, doutor? Sobretudo isso, Evne, porque aqui o judiciário está convocando todos os atores para que esses atores, né, se coloquem, portanto, em condição de decisão política responsável, né, a fim de que assumam essas responsabilidades de uma maneira real, de uma maneira concreta, né, e esse seminário, portanto, ele tem, né, este objetivo de colocar todos à mesa, né, de chamarmos todos à definição de parâmetros e balizamentos para que nós possamos realizar essa política em termos concretos, né? Então aqui não é ou não será um espaço para mais discussão retórica ou para promessas de realização desta ou daquela situação específica, senão de como podemos, como devemos fazer a reforma psiquiátrica que vige no nosso país há 22 anos real, né, realizável, né? E isso, evidentemente, que não vai ser com o sacrifício da população. Perfeito, doutor Luiz Lanfred, muito obrigada pela participação conosco aqui no Jornal da Justiça. A seguir, alunos de uma escola de Feira Grande, em Alagoas, conhecem de perto o funcionamento do Poder Judiciário. Os detalhes em instantes, voltamos já. O Ministério Público Federal recorreu ao Tribunal Regional Federal da Primeira Região para aumentar pena de um homem acusado de armazenar e distribuir pornografia infantil pela internet. As informações agora com o repórter Pedro Canguçu.
O acusado foi condenado a 4 anos de prisão por um dos crimes, mas a pena foi substituída por prestação de serviços à comunidade e pagamento de prestação pecuniária no valor de 2 salários mínimos. O MPF pediu a condenação pelo outro crime praticado, assim como o aumento da pena e o cumprimento dela em regime fechado. O homem estava preso, mas a Justiça Federal revogou a prisão preventiva. O argumento do recurso visa estabelecer uma pena proporcional à gravidade das condutas e cita, entre outros fundamentos, normas nacionais e internacionais em defesa dos direitos das crianças e adolescentes. O Superior Tribunal de Justiça decidiu que inconsistência em reconhecimento fotográfico e falta de outras provas justificam a absolvição de um homem condenado por roubo e estupro em ônibus. Os detalhes da decisão com a repórter Marina Campos. O colegiado absolveu um homem condenado por roubo e estupro no interior de um ônibus no Rio de Janeiro, depois de constatar sérias inconsistências e indevidas interferências no procedimento de reconhecimento pessoal do suspeito, além de grave falha na produção de provas. O fato aconteceu em 2018. 2 homens armados anunciaram o assalto, levaram vários pertences dos passageiros, incluindo o aparelho celular da vítima, uma mulher jovem que também foi constrangida por um dos criminosos a praticar atos libidinosos com ele mediante grave ameaça. No departamento de polícia foram apresentadas as fotos de suspeitos e a vítima disse ter ficado em dúvida entre 2 indivíduos. Com isso, um policial teria alertado que um deles, irmão gêmeo do acusado, já estaria preso, influenciando assim no reconhecimento feito pela vítima. O Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro manteve a sentença de 1º grau, que condenou o denunciado a 15 anos de reclusão em regime inicial fechado por roubo e estupro. No STJ, a relatora, a ministra Laurita Vaz, acolheu a argumentação da Defensoria Pública do Rio de Janeiro de que a prova era sugestionada. Para a ministra, além das irregularidades no reconhecimento, houve falha na produção de provas. A acusação teria deixado de produzir algumas provas de importância que poderiam reduzir o cenário de incerteza quanto à autoria dos crimes, comprovando-se a tese acusatória ou até mesmo atestando-se a inocência do acusado. Alunos de uma escola de Feira Grande, em Alagoas, visitaram o Fórum da cidade. Eles puderam ver de perto o funcionamento do Poder Judiciário. A reportagem é de André Risco. Os 150 alunos do 2º ano do ensino médio da Escola Estadual Manuel Leandro de Lira lotaram o Salão do Júri do Fórum de Feira Grande. A visita faz parte de um programa criado pela professora Ivonete, que pretende levar os estudantes para conhecerem de perto os 3 poderes do município, levando cidadania e até despertando neles o interesse pelas profissões apresentadas. Dentro desse projeto, nós tivemos assim a curiosidade de trazer para os nossos alunos para fazer um percurso pelos 3 poderes existentes aqui no nosso município de Feira Grande, fazendo uma abordagem no poder judiciário, mostrando quais as características, onde o poder judiciário pode atuar, também no poder executivo e no poder legislativo. Durante a visita, os estudantes puderam fazer perguntas para o juiz, promotor e defensora pública, que abordaram as peculiaridades de cada função e o papel de cada órgão na sociedade. A gente tem que ter noções de cidadania e eu acho que não tem forma melhor de aprender do que realmente na prática, né? Do que ver ali como é que as instituições funcionam, como é que as coisas acontecem na prática. O magistrado destacou a importância de o judiciário estar abrindo suas portas e se aproximando cada vez mais da sociedade. Isso é muito importante porque o Poder Judiciário faz parte da sociedade. Então a sociedade tem que tomar o Poder Judiciário como parte e conhecer e saber que pode contar com o Poder Judiciário sempre. O Átila disse ter gostado de conhecer melhor o funcionamento do Judiciário. Foi um momento legal. Aqui a gente pôde conhecer quem é que representa o Poder Judiciário aqui da nossa cidade. O ambiente é um ambiente que é curioso para a gente conhecer e foi um momento bom. Já a Marielle saiu daqui hoje com vontade de seguir a carreira jurídica e, quem sabe, se tornar uma promotora.
O bate-papo que a gente teve com o promotor, com o juiz e com a advogada, acho que foi o principal fator que fez com que eu me interessasse. Achei muito bonita a forma como eles se expressam e a forma como eles trabalham aqui no Poder Judiciário do município. Que bacana, certamente esse encontro vai ficar marcado aí na vida, na memória desses jovens estudantes. Bom, hoje nós ficamos por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Nós vamos terminar o Jornal da Justiça, primeira edição de hoje, com imagens de um cartão postal aqui de Brasília. Vemos ali ao fundo o Memorial Tancredo Neves, Panteão da Pátria e da Liberdade. Para vocês, um excelente fim de semana. Fiquem com as imagens. Até segunda-feira, eu te espero. Tchau.